Mais um podcast Universo do Seguro começando. Você que chega pelo tvuniverso.com.br ou também pelo canal do Universo do Seguro no YouTube ou pelo Spotify, tá ouvindo no trânsito aí, né? Mais um super bate-papo começando e o tema do programa de hoje é Resseguro, que começa em 5 segundos. Tá aí, mais um episódio começando e hoje especial, né? Estamos aqui apreciando um belo vinho, Mil Vientos. Nosso convidado Newton Queiroz topou o desafio desde o primeiro episódio. Eu estou convidando, né? Falando pro entrevistador, tem um vinho aqui no estúdio, podemos tomar. Hoje, Newton Queiroz, que é de casa já, né? Ele é colunista, parceiro, desde que criamos o Universo do Seguro. Aliás, eu quero agradecer aqui, Newton, você foi o primeiro parceiro que a gente teve, o Universo do Seguro. Esteve no lançamento do Universo do Seguro, inclusive, lembrei agora aqui. Poxa, muito obrigado, um prazer estar aqui com vocês, grande prazer estar contigo, um grande amigo. Aceitei o desafio. Quem morou no México quase 4 anos, acostumado a tomar tequila na hora do almoço, tomar um vinho no final do dia, tá ótimo, poxa, sem nenhum problema. A próxima eu trago a tequila, pode deixar. Combinado, hein? Desafio aceito já no ar. Mas falando hoje de resseguro, né? Você está representando como Country Share a XS Global, né? Ou XS Global em português. Como é que tem sido esse trabalho da XS? Ele vem já de fora para o Brasil e está se desenvolvendo rapidamente, pelo visto, né? Sim, a XS Global é uma empresa, uma MGA de resseguro. Ela nasceu como uma MGA de resseguro. Ela foi criada em 2015, focada no início a atender através do mercado de Londres alguns segmentos da América Latina e da América do Norte. Porém, a partir de 2019, ela teve uma mudança e começou a ter um grande crescimento, começou a atuar no mundo todo. E a gente saiu em 2019 de 50 milhões de dólares de prêmio ano, fechamos o ano passado com 550 milhões de dólares prêmio no ano, e esse ano a nossa meta é de 700 milhões, a gente vai passar isso, que para uma MGA é bastante, e também agora com presença global, a gente está em todos os continentes, e o bacana do Brasil é que o Brasil foi o primeiro país a ter um escritório local e um CEO Country Manager local. Então eu posso dizer que eu fui o porquinho da Índia da XS Global aqui no Brasil. Muito feliz de ter tomado esse desafio e muito bacana. Para mim, que venho de uma carreira de ter postos, funções executivas em grandes grupos, ter uma função executiva num grupo que está crescendo, mas começar uma operação, para mim está sendo muito revitalizador, porque eu estou fazendo de tudo. Estou me sentindo um garoto. Tava falando com o amigo Silmar antes, tô servindo café, se precisar tiro share, o que precisar. E a gente começar uma empresa desde o zero, o bacana é isso. E os resultados já vem apresentando, a gente está com um crescimento bastante interessante. O Brasil já é o principal país da América Latina, com 1 ano de operação, e a gente está provando que ter presença local faz muito sentido. Tanto é que aqui é uma notícia de primeira mão, ninguém sabe disso ainda, mas o Brasil vai se tornar um hub para a XS Global. Então a gente vai ser um dos 3 principais hubs do grupo no mundo a partir desse ano. É a marca Newton Queiroz, dispensa apresentações, né, meu amigo? Aqui somos amigos, aqui eu com certeza vou puxar a brasa pro meu amigo Newton Queiroz, né? Agradeço, mas aqui trabalho em equipe e tudo. Claro, tem todo um time. Mas também um outro amigo nosso é o Silmar Batista. Inclusive, você que está assistindo precisa de assessoria de imprensa, precisa se posicionar. Então acesse lá, agenciapautavip.com.br, siga nas redes sociais, que você com certeza vai ficar bem na foto com a assessoria do Silmar. E quem sabe, vem aqui no podcast Universo do Seguro também, né? E Newton, você acumula uma trajetória muito importante, né? E isso ajuda, claro, nessas conexões com pessoas relevantes. O Silmar é uma delas que acompanha, claro, né, a sua trajetória ao longo desses anos. E é uma trajetória de sucesso, realmente, né? Encho a boca para falar, porque tenho orgulho em tê-lo como um parceiro diante de tantas contribuições que você já fez para o mercado. Mas para quem está chegando aqui no YouTube, às vezes não te conhece, né? Ou já ouviu falar, mas não sabe tanto. Então você tem uma operação
multinacional atualmente, mas com atuação já de longa data em vários segmentos, né? Exclusivamente no seguro, claro, né? Claro. Mas também aproveitando aí todas as oportunidades mundiais que foram te oferecidas, né? Eu, primeiro, agradeço. O Silmar é um amigo, você é um amigo, além de parceiro também. Prazer estar aqui. Eu sou um abençoado, porque, claro, como meu pai sempre fala, né? Quanto mais a gente trabalha, mais sorte a gente tem. Eu venho de uma família de seguros. Os 3 cifrões, né? Inclusive, um abraço pro seu Acácio Queiroz aí, que com certeza está ouvindo. Sucesso... São 3 S, né? Sucesso, saúde e tem mais um aí. Sucesso, saúde... E saúde, sucesso... Sucesso, saúde e segurança, eu acho. Segurança, isso. Então, assim, eu comecei desde muito cedo, 16 anos, no mundo de seguro. Falei sempre que eu nunca queria trabalhar com seguro. Lembrei, saúde, sucesso sempre. Esse é o SSS. Que eu não ia trabalhar com seguro. Acabei na indústria, amo a indústria. E ao longo da minha carreira aí de mais de 25 anos, tive diversas oportunidades em grandes empresas multinacionais. Hoje eu estou com 44 anos, com 30 anos eu tive meu primeiro cargo regional como C-Suite, né? Era Chief Commercial Officer de uma grande resseguradora. E desde então venho aí há 14, 15 anos tendo cargos regionais. Tenho o prazer de ter sido o diretor mais novo de uma grande corretora mundial também. Pude, através do trabalho, morar e ser CEO no México, para a América Central e para o México, morar na Alemanha, morar em Londres, em outras partes do mundo também. Morei no Canadá há 6 anos. Então, assim, uma carreira muito bacana, muito legal. Falo isso com bastante humildade, porque a gente está aprendendo sempre. E uma coisa que o tempo me trouxe, né? Essa maturidade vem trazendo isso de novo, todo trabalho é importante, toda empresa é importante, tudo que todo mundo faz é importante. Então, eu fico muito feliz com a minha carreira, eu tenho orgulho dela, mas sempre lembro que a minha carreira ela foi construída, além de muito trabalho, muito foco, determinação, sempre com apoio muito grande no início dos meus queridos pais que me apoiaram, dos meus queridos mestres, que eu tive grandes mestres aí ao longo da minha carreira, para citar alguns, Renato Cunha Bueno, Marcelo Homburger, Fernando Pereira, Ivan Gonzalez e outros mais, Jorge Casar, Gabriel Roschneider, grandes mestres que eu tive e tenho. Claro, meu pai Acácio, e também uma esposa maravilhosa que está sempre do meu lado. Então, assim, a minha carreira, graças a Deus, é um sucesso, mas ela não sou eu sozinho. É um conjunto de coisas que, felizmente, me proporcionou ter essas diversas posições. E aí, nos últimos 7, 8 anos, podendo exercer o cargo de CEO Country Manager de grandes grupos. E agora, né, nessa posição de resseguro, o que é o resseguro? Né? Às vezes alguém está chegando, o nosso podcast fala especialmente com o mercado de seguros, executivos do setor, corretores, mas tem o público em geral que chega, às vezes não sabe o que é o resseguro, ou até um corretor iniciante não sabe a importância dessa operação, né? Como isso garante os riscos do mercado. Claro. Então, uma visão assim mais geral sobre a importância do resseguro, claro. Nilton. Bom, a gente tem 2 grandes verticais, né, na indústria de seguros, o seguro e o resseguro. O seguro é o que a gente vê no dia a dia, quando a gente compra o nosso seguro de automóvel, seguro residencial, seguro de vida, grandes indústrias também. Mas, como a gente está falando de uma questão de acúmulo, né, o seguro ele trabalha muito com acúmulo, então, fazendo uma analogia, uma empresa que faz seguro de automóveis e tem aí 2 milhões de automóveis segurados, ela precisa ter uma proteção, porque você imagina com essa questão das enchentes que a gente vem sofrendo no sul do país, infelizmente. Tem uma enchente, ela tem uma perda ali desses milhões de automóveis, ela tem uma perda de 500 mil automóveis, ou 300 mil automóveis. Ela às vezes não tem a saúde financeira na hora para fazer frente a isso. Então, o resseguro, o que ele é? Ele é uma proteção para as seguradoras. Ele protege as seguradoras de eventos catastróficos ou serve também para aliviar
a questão de solvência das seguradoras, permite com que as seguradoras tomem mais risco, porém, elas repassem parte desse risco para o mercado ressegurador, que é um mercado que senta atrás do mercado de seguros, justamente oferecendo essa proteção para as seguradoras. Elas trabalham, vamos dizer assim, é um quebra-cabeça, trabalham em conjunto. O ressegurador não é mais importante que a seguradora, e nem vice-versa. Porém, sem o ressegurador, o mercado de seguro seria muito menor e as garantias de seguro seriam muito menores, e sem as seguradoras não existiria o resseguro. Então, o resseguro, basicamente, o que ele é uma garantia, ele é uma proteção para as seguradoras. Então, ele ajuda as seguradoras, ele é um veículo que permite às seguradoras dar um maior volume de apólices, maiores limites. Ele funciona como se fosse, de certa forma, num termo financeiro, um empréstimo garantidor para uma seguradora. E até aproveitando, né, a gente está num momento econômico bem desafiador. No Brasil, sim, os juros estão a 15%, por exemplo. Você tem uma especialidade também em economia, né, Newton? Nesse sentido, questão dos países emergentes, como é que você enxerga o resseguro? Tem desafios específicos em países como o Brasil? Bastante. A questão da alta de juros, ela tem várias questões. Se a gente olhar o seguro em si, isso permite com que as seguradoras elas investam o dinheiro dos prêmios, tenham retornos melhores, retornos aí de 15% ou mais, de acordo com seus investimentos. Isso faz com que elas possam, às vezes, até trabalhar com resultado operacional antes do resultado financeiro um pouco mais apertado. Então, isso pode até beneficiar um pouco o mercado, beneficiar um pouco o cliente. Porém, para o ressegurador, ele muitas vezes ele não está no país, ou mesmo que ele esteja no país, ele não tem todo esse volume de prêmio. Então, esse ganho financeiro dessa alta de juros, para ele não vem. Então, o ressegurador ele não está surfando essa onda desses ganhos financeiros como as seguradoras podem surfar. E esse aumento de juros também significa o que no Brasil? Uma falta de certeza econômica no nosso país. Sem entrar em questão de política, a gente sabe que a gente tem um cenário econômico bastante complicado. Isso faz com que os seguradores se preocupem muito em pôr o seu dinheiro no país aqui. Especialmente, a gente está falando, claro, num contexto macroeconômico há um desafio. Sim. Mas no Brasil existem questões bem mais ainda mais. Um exemplo claro é essa questão do IOF. A questão da mudança do IOF. Também conseguimos derrubar essa questão, sim, né? Mas era 0,38, virou 3,5. O ressegurador, tudo isso é mais certeza. Paralisou o mercado de previdência, né? Uma iniciativa. E diminuiu pode parecer que não, mas diminuiu a oferta de resseguro nesse tempo. Porque o ressegurador, para quem vai esse custo? Ele vai ou para o cliente ou para o ressegurador ou para a seguradora. Porque gera uma insegurança. Alguém tem que tomar. Gera uma insegurança jurídica. E é um custo a mais, alguém tem que pagar. Então, hoje, o Brasil, a gente está num momento, eu diria que, desafiador para o resseguro, porque muitos resseguradores estão tirando o pé do acelerador para ver o que vai acontecer com o Brasil. Ainda mais porque ano que vem é um ano de eleição, que traz ainda mais essa questão de incertezas. Então, o mercado de resseguros hoje, no nosso país, ele dá conta, ele atende junto com as seguradoras, porém, não está um mercado fácil para ninguém. Quando a gente fala, por exemplo, de contratos de resseguros para seguradoras, estava mais fácil há 2 anos atrás, hoje está mais difícil. E olha que a gente está entrando globalmente num ciclo de um mercado soft, ou seja, queda de taxas. No Brasil as taxas também vêm caindo. Só que essa questão do resseguro faz com que as taxas caiam menos do que caem fora do país, porque falta capacidade para alguns tipos de riscos. O risco médio, pequeno, ele já vem ganhando vamos dizer, ele vem se beneficiando dessa queda das taxas, mas os grandes riscos ainda vêm sofrendo. E, de novo,
A gente tem agora um segundo semestre bastante movimentado. A gente tem que esperar o que o regulador, a SUSEP, vai soltar de normativa para a nova lei do seguro que entra em vigor no começo de dezembro, porque isso também pode afetar bastante a oferta de resseguro no nosso país. E aproveitando, né, Newton, isso que você está falando, a questão do resseguro no Brasil especificamente, né? Vemos que tem esse desafio todo. Mas no caso da XS, ela viu oportunidades, imagino eu, né? Ou seja, trazer essa expertise global da XS faz toda a diferença nesse caso para apostar no mercado brasileiro? Faz. Porque a gente viu uma oportunidade. O Brasil é o maior mercado de seguros da América Latina, seguido do México. A nossa empresa ela tem as raízes no México. Ela sempre desejou crescer no Brasil. Então, para um ressegurador como nós, ou para uma MGA que tem ressegurador, porque nós somos MGA e temos um ressegurador também, que já está acostumado a lidar com ambientes desafiadores, como o México, para Argentina, Chile... São economias semelhantes, você diria. Complexidades parecidas. O Brasil é um país de oportunidade. Ainda mais agora, porque o que a gente tem de grande vantagem é a gente entende esse mercado, a gente sabe como ele funciona e a gente consegue agora, num momento onde talvez alguns resseguradores prefiram colocar um passo para trás, a gente agora consegue se tornar uma força interessante para apoiar os mercados. Justamente porque a gente conhece, sabe como funciona. E se tem uma coisa que nós, aqui latino-americanos, somos resilientes. A gente sabe lidar com crise. A gente sabe que vai passar, a gente vai seguir, vai existir. O mercado segurador brasileiro também já passou por quantas mudanças e ajustes. Então, para a gente é uma oportunidade. E a gente está abraçando ela com unhas e dentes. Inclusive até esses desafios para alguns seguradores, para a gente acaba criando algumas oportunidades em alguns momentos interessantes, porque enquanto alguns querem reduzir capacidade, a gente quer aumentar a capacidade ofertada para o mercado. Maravilha, Newton. E outro tema que nós conversamos bastante, né? Você, com seus artigos no universo do seguro, já falou muito da questão dos itens segurados, que precisamos avançar um pouco nessa questão, né? O mercado cresce ali percentualmente, mas isso em valores de mercado, né? Agora, os itens segurados sempre foi um desafio, né? Você vê dessa maneira? Olha, aqui é um ponto um pouco controverso. A minha opinião, isso é uma opinião do Newton, tá? Se a gente for fazer uma análise do que é mercado, do que é considerado como mercado de seguros globalmente, ok? Então, a parte de danos, a parte de vida e a parte de previdência privada, de previdência. Você tira a capitalização, você tira plano de saúde, tira tudo isso. Se você for olhar essa parte, esse universo, o mercado ele não cresceu tanto nos últimos 15, 20 anos. Não nem no ano passado, é 15 anos que você está falando. Porque se você for olhar, a capitalização cresceu, o plano de saúde cresceu. Bom, plano de saúde, preço, tudo, até pelas complicações. Capitalização é um mercado completamente à parte. Então, quando você olha o mercado puramente de P&C, vida e previdência, a previdência deu uma parada, agora talvez volte. Você teve alguns crescimentos pontuais. Você teve o crescimento do seguro de vida, crescimento da parte de seguro residencial, pós-pandemia. Mas você teve a diminuição do seguro de auto, porque os preços subiram, o pessoal segurou a mão. A nova geração também está optando por não ter tantos automóveis. Então, de certa forma, o nosso mercado ele ainda continua com uma penetração. Se você for ver estudos de fora, eles falam, olha só, o mercado do Brasil, considerando P&C e vida, vamos tirar a previdência por um minuto, ele continua ali nos 4% de penetração, ou 4% do GDP, né, do Produto Interno Bruto, do PIB, há anos. Porque a meta da CNSEG, inclusive, né, que é a Confederação das Seguradoras, é de que até 2030 o PIB brasileiro, 10%, represente aí o volume dos seguros. Então, só que daí... Você acha que é real esse dado? Conseguiremos? Então, se você falar do mercado de P&C e vida, e você tirar essas outras que eu falei, é um desafio grande. É possível? É possível. Mas precisa ter um trabalho de aculturamento muito forte.
um trabalho de entender, um trabalho de também ofertar microseguros, que é um seguro muito importante para a população, de uma forma muito mais fácil e ágil. Possível mas eu acredito muito que a gente tem que também trabalhar com os números reais. Então, assim, eu sou, que eu falei, quando eu olho para penetração de seguro, eu olho porque o mundo veio de seguro. Então, por exemplo, capitalização lá fora não é considerado seguro. Então, para mim, está fora. Saúde suplementar, cada um não é seguro. Você nem tá olhando para essa carteira, né? Não. Passa longe. Não, mas eu digo assim, porque quando a gente olha, a gente fala, não, é X% do mercado, mas tem capitalização, saúde suplementar. Isso polui a visão na minha humilde opinião. E se a gente olha, a gente vê que o nosso crescimento ele é muito baixo ainda. Entendeu? A gente precisa um crescimento maior. Por exemplo, a carteira que vem ajudando já há anos a segurar o crescimento da carteira de danos é a carteira de garantia. Porque a carteira de garantia ela vem crescendo, ela vem sempre tendo crescimentos. As demais carteiras elas crescem, mas uma carteira de residencial ela acaba sendo uma carteira pequena. Né? Então a gente precisa aumentar essa cultura. Eu acho que chegar a 10% é viável, seria ótimo, mas também a gente precisa ter mudanças culturais e também aqui, até provavelmente, questões legislativas, porque quando a gente fala, só fala muito dos Estados Unidos, né? 20%, 25%. Ok, mas nos Estados Unidos você não anda com carro sem seguro. Na sua visão, seguros obrigatórios, porque na Europa também, né? Os seguros são obrigatórios, muitos deles. Você acha que teria que ter uma mudança nesse sentido? Com certeza. Tornar o residencial obrigatório, o auto? Com certeza, porque pensando até no próprio cidadão. E sabe que resolveria, que a gente está sem o DPVAT agora, né? Criaram um SPVAT, caiu, não foi aprovado. Então resolveria esse problema de uma vez só. Por exemplo, eu sou a favor de que o seguro de RCE para a parte de automóvel seja obrigatório. Não o casco, mas o RC sim. Ninguém deveria dirigir sem ter um seguro de RC. Engraçado, né, que o nome desse seguro é responsabilidade civil facultativo, não é? Quando é o mais importante, porque atingir ali um veículo de alto valor, por exemplo, pode acabar com a profissão de alguém que trabalha como Uber, por exemplo, né? O meu seguro de automóvel, o meu e da minha esposa, a parte que eu menos olho é o casco. Eu sempre falo, eu quero contratar o máximo de RC possível. Por quê? Porque a minha preocupação, porque o dano do automóvel não é que é pouco, mas você sabe o que é aquilo, é aquele valor. E a sua responsabilidade também. Não, e até o bem é X. Agora, um carro de um terceiro, e hoje qualquer carro custa 70, 80 mil. A vida de alguém, tudo, cara, isso não tem preço. Eu tava vindo, como eu até te falei, eu adoro dirigir, mas em São Paulo é complicado. Eu vim de Uber pra cá, eu tava conversando com a pessoa do Uber, e na nossa frente tinha um carro de alto valor agregado. Eu falei, você imagina se você bate nesse carro? Ele falou, pô, acaba com a minha profissão. Daí, e de novo, e se você for olhar num seguro de auto, a parte do RC é a parte mais barata, a parte do casco que é a mais cara. Então é uma questão cultural, mas deveria ser sim obrigatório para proteger o cidadão. Ou seja, se você tem ali um carro mais simples e você bate em alguém, pô, você tem ali uma garantia de que se algo acontecer você está ali protegido. Porque muitas vezes a pessoa não tem como marcar com isso. E daí o que ela faz? Ela vai perder a casa, vai perder o próprio carro, ou vai ter que tirar da família. É complicado. O seguro é uma ótima ferramenta para proteger a sociedade. Então eu sou muito a favor de que alguns seguros fossem obrigatórios, claro, dentro de um preço razoável, e sou muito a favor da expansão do microseguro para a população. Porque eu acho que, de novo, a gente tem que focar muito a classe média. Quem mais compra seguro no Brasil é a classe média. Isso é fato. Por que disso? A classe A, ela acaba se autossegurando. Ela tem dinheiro para substituir bem, né? Traduzindo assim para o bom português. Né? Por exemplo, um cara com um carro caro, uma Ferrari, muitas vezes ele prefere fazer só o RC e não fazer o casco. Mas ele faz o RC, mas não faz o casco. Decisão dele, classe A, ok.
faz seguro de vida, tal, mas ele se vira ali. A classe média já fala, opa, eu vou fazer tal, só que ela vem diminuindo, por quê? Porque tá caro. Seguro de automóvel hoje é caríssimo, residencial ainda tá ok, vida vem aumentando. Seguro de saúde, a gente sabe o preço. E a classe menos favorecida, essa não consegue ter nem acesso. Então eu sou muito... Tá disputando com a alimentação, né? Com o básico. Você sabe, ali, eu sempre defendi muito o quê? Que a classe menos favorecida tivesse acesso à proteção. Algum tipo de proteção. Então por isso que eu falo muito do microseguro, que é muito importante para esse mercado. E claro, o resseguro vai entrar sempre em tudo isso, porque o resseguro sempre vai estar por trás garantindo. Principalmente para escalar uma operação, né, de Sim. microseguros. Mas aqui, né, o bate-papo tá indo muito rápido. Newton, sempre bom falar contigo, né? Realmente. Temos mais 5 minutinhos, mas o que eu queria focar nessa reta final do nosso bate-papo, né? É sobre para onde nós caminhamos, né? Nós falamos, diagnosticamos aqui a questão, falamos da importância do resseguro. Agora, para onde caminha tudo isso, né? A gente está aqui com a dura missão sempre de falar, né, de fazer a comunicação, trazer os especialistas, promover fóruns online, até eventos ali, né, para atingir um número maior de pessoas. Estamos, né, crescendo os números, mas ainda falta às vezes um detalhezinho ali para aumentar realmente a penetração do seguro, né? Para onde caminhamos? O que você acha? Olha, qual é uma tendência nesse sentido? Primeiro ponto, queria parabenizar vocês, porque o papel que vocês fazem de divulgar, instigar, perguntar, ele é extremamente importante. A gente precisa disso, então parabéns, por favor, continuem. Para onde nós vamos? É uma pergunta complexa, mas o que eu diria é: a gente precisa de mais união no nosso setor. Eu sempre faço um paralelo aqui, tá, com o setor, antes do setor financeiro, mas eu sempre olho os bancos. Os bancos, eles, não é que eles trabalham, são amigos, fazem acordos, nada disso, mas tem mais ali, vamos dizer assim, regras e acordos. Meio que uma agenda, assim, né? Que eles seguem. Se todos nós no mercado seguro conseguíssemos ter algo parecido, a gente teria, na minha humilde opinião, muito mais êxito, tá? Do que, às vezes, estratégias de rouba-monte ou discussões. Eu acho que a gente precisava de mais união no nosso setor. Eu acho que a gente caminha, nesse momento, na verdade, a gente caminha por um segundo semestre bastante importante com essa questão da nova lei de seguro. Isso é muito importante, isso vai... Dizem os especialistas que a gente entrevistou que esse novo marco dos seguros, ele desconsidera particularidades do resseguro. Você acha isso também? Ele desconsidera, e a gente espera que a SUSEP agora traga normativas para isso. Porque, que nem eu falei, se a gente for pensar num futuro, num passado não muito distante, 2007, quando abriu o mercado, e o IRB não era mais obrigado a aceitar fazer o resseguro de todo mundo, muitas grandes empresas ficaram sem seguro. Várias deixaram de operar, né? Temos uma grande companhia aí, não vou citar o nome, claro, que operava com petrolíferas e acabou a operação. E muitas empresas, muitas indústrias não conseguiam seus seguros. E a gente pode ir para um caminho parecido, porque existem pontos... A nova lei, o novo marco, na minha opinião, ele funciona muito bem para o seguro médio, seguro do dia a dia, para o seguro massificado. Para o grande risco, não é que ela não funciona, mas precisam de adaptações e ajustes. Esses ajustes são fundamentais. Senão a gente pode sim ter um problema sério de capacidade e de mercados e de empresas ficarem sem a sua devida proteção. Então isso é muito importante. Eu sou um otimista, eu acredito que a SUSEP vai apresentar aí normativas, que a gente vai caminhar por um período de adaptação durante 2026, mas que o mercado vai sair, vai seguir como sempre seguiu. E o que eu espero de verdade é que a gente consiga continuar crescendo ou voltar a crescer de forma real nas linhas mais importantes para a gente, e que, de novo, a cultura do seguro tem que ser mais difundida dentro do país, como é em alguns outros países. O pessoal tem que olhar o seguro
Eu sempre falei isso, você sabe, como um investimento e não como um custo. Porque todo mundo olha o seguro como um custo. Seguro não é custo, seguro é investimento. Você está comprando a sua proteção, a sua futura tranquilidade. Então, isso tem que ser difundido, mas tem que ser bem explicado. As pessoas têm que entender o que elas compram. Porque o que eu mais escuto é: poxa, comprei, tive um problema e não recebi. Tá bom, mas você sabe o que você comprou? Como é que funcionou? Então tem que ter todo esse trabalho. Mas eu sou um otimista, eu sempre acho que a gente vai caminhar para algo melhor. E com certeza a gente vai contar tudo aqui nas páginas do Universo do Seguro. Com É certeza. sempre bom te receber, viu, Newton? Muito obrigado. O espaço é todo seu. Agora, olhando aqui na câmera do Universo do Seguro, um recadinho final, né? Para quem está, né, nos assistindo, temos executivos de seguradoras, especialmente. Diria que 20% do nosso público é de executivos de seguradoras, né? Você está atuando como country chair de uma resseguradora no Brasil. Então, o espaço é todo seu para as considerações finais e mandar um recado também para esse público aí que assistiu o nosso bate-papo hoje. Muito obrigado. Acho que, antes de mais nada, agradecer aqui pelo convite do amigo. Prazer estar aqui sempre. Espero voltar mais vezes. E um recado final é falar que a Access Global está à disposição de todo o mercado de seguro e dos corretores de seguro, corretores de resseguro. E que a gente vem crescendo bastante e que a gente conta muito com o apoio de todos para conseguir seguir nessa jornada. E contem conosco para tudo que vocês precisarem. Maravilha, e você conte conosco também sempre, viu, Newton? Muito obrigado, aqui amigo. as portas e os microfones do Universo do Seguro estão sempre liberados para você, viu? Muito obrigado. Maravilha, esse é o Universo do Seguro, com mais um episódio aqui desse podcast, primeira temporada, né? Estamos na reta final da primeira temporada, mas com grandes entrevistas com o Newton Queiroz e diversos outros convidados. Por isso, nós voltamos na próxima semana com muito mais. Inscreva-se no canal e ative as notificações. Esse é o Universo do Seguro, cada vez mais juntos.